Boa tarde a todos. Vamos começar então com as aulas, né? Com o tema de hoje, que é sobre a confecção de um pôster, né? Então, essa foi uma aula pensada para a turma dos residentes que estão nessa fase final, né? Prestes a se formam nesse semestre próximo. E aí, uma das atividades que está ao alcance nesse período, então, para vocês em questão da conclusão do TCC, é a questão de ir para um congresso ou algum evento científico, levar o trabalho na formato de pôster, né, ou de apresentação oral. Então, hoje, esse vai ser o tema da aula, confecção de pôster, e depois nós teremos outros que seria para apresentação de slides para o congresso, tá? Essa, então, é a apresentação, intitulada Confecção de Pôster e Apresentação, Confecção e Apresentação de Pôster, banner, e a gente, então, vai dar início. A primeira coisa que a gente quer mostrar aqui é a questão do layout, né? Então, se tivesse alguém presente online na aula, eu ia pedir para fazer a comparação. Então, compare vocês aí que estão assistindo um vídeo gravado entre um layout e outro. Então, esse é o layout da esquerda de quem assiste e esse é o layout da direita de quem assiste. Qual que é a diferença e qual que é a sensação que vocês têm quando olham para esses dois layouts, né? Qual deles agrada mais a questão de conteúdo e tudo mais? Provavelmente vocês vão estar falando que esse, né, o da esquerda de quem assiste, é mais agradável do que este da direita. Por quê? O da direita tem muito mais texto, né? Então, aquela regra que a gente dá sobre a apresentação de slides também vem para esse tipo de apresentação, que é a apresentação de banner. Então, procurar carregar menos no texto e representar mais, né? Isso aqui foi um exemplo que a gente criou só para colocar no slide. Lógico que dá para se fazer posters com layouts bem melhores do que esse que a gente está apresentando, mas se causou em vocês a sensação de que esse layout que eu estou passando o mouse, ele, ele te dá mais coragem de parar e ler sobre o assunto do que esse, então a sensação é essa mesmo. Então, vamos discutir cada ponto desse, né, ao longo da aula. Qual deve ser a estrutura básica de um pôster científico? Né? De maneira geral, os pôsteres seguem o mesmo esqueleto básico das palestras e artigos, mas com algumas variações que a gente vai discutir aqui na aula. Por exemplo, não se inclui resumos, citações e nem palavras-chave que entram apenas no resumo que saem nos anais do evento, em um pôster, né? Então, além disso, é melhor evitar criar uma sessão inteira para discussão, discuta uma frase, cada resultado e faça uma sessão à parte apenas com as conclusões principais, tá? E a diagramação, né, que é o layout, também deve ser bem diferente do artigo. Um pôster, um resumo em um congresso, não são publicações de verdade, sabe? A gente costuma trazer isso para vocês, porque quando a gente começou a dar aula sobre isso na faculdade, a gente via uma interpretação errônea, o pessoal chamando a participação em evento de publicação. Então, só para destacar, quando a gente fala publicação na área científica, a gente diz sobre o artigo, tá, gente? A apresentação de pôster é uma atividade acadêmica que conta, é válida, essa atividade é necessária, mas para a construção de um artigo, né, de um trabalho. Você desenvolve um trabalho, leva isso num pôster. Ah, mas eu só posso levar um pôster de um trabalho que ainda não foi publicado? Não. Se você conseguir publicar primeiro, ou em algum momento que publicou, levar esses resultados para o congresso, ótimo, né? Ele vai com os resultados mais sólidos. Então, só para destacar, tá? O pôster ele é apenas uma propaganda do seu trabalho, ele não é uma publicação, tá? Salvo em algumas áreas, assim, engenharia, por exemplo, na área de engenharia eu já vi
que algumas revistas promovem eventos, né, congressos, e aí quando você é aceito para apresentar o pôster naquele evento, ao final do evento, isso vira uma publicação na revista. Existe essa possibilidade. Mas da área que a gente já experimentou, né, de ciência básica e agora na ciência da saúde, o mais comum é isso que a gente está dizendo. O pôster, ele é uma etapa do seu trabalho e a publicação é quando seu artigo está publicado na revista. Aqui, a gente colocou uma metragem padrão, né, de pôster, mas essa metragem ela varia de evento para evento. Então, cada evento tem a sua premissa, a sua orientação de como confeccionar o pôster, tá, gente? Isso aqui ainda é de uma época que eu sou mais idoso, uma época de apresentação de pôster em congresso impresso, né? Então, você levava um canudo, aquele pôster de lona enrolado, né? E depois colocado num cone, chega lá, estende na área reservada. Mas hoje em dia, o que a gente sabe dos congressos é que modernizou. Então, onde ficava o espaço para você colocar uma impressão de um banner, hoje você leva o arquivo no pendrive e esse espaço é uma TV de LED que você conecta, então aí você vai projetar no LED o seu trabalho. Mas, tanto um caso quanto o outro, segue uma metragem, é isso que a gente está destacando nesse slide, tá? Geralmente é entre 90 centímetros de largura e 110 centímetros de altura. Ah, pode ser o contrário? Pode ser 110 de largura e 90 de comprimento? Pode. De novo, isso depende do evento que você está indo. Mas qual que é a dica? Fique atento às orientações do evento que você está indo, tá? Então, como que eu faço um pôster, né? Acontece muito esse erro. Você vai lá, abre o PowerPoint, que é o software mais utilizado hoje em dia, né, por todos, e aí vai, muda a orientação lá do seu slide, né, para a carta, e aí confecciona naquele tamanho do slide que o PowerPoint te dá. Quando você terminar, gente, aquilo ali é o tamanho de um slide, é o tamanho de uma folha A4, por exemplo. Quando você vai para a gráfica, a impressão é toda mudada, né? Porque o cara da gráfica precisa, de novo, que a impressão não seja o tamanho de um A4, que seja o tamanho do mínimo de A3 ou mais. Então, como que é usando o PowerPoint para fazer um pôster? Você usa o PowerPoint, né, o software que a gente está indicando aqui, você vai clicar em Design e em Configuração de Página. Lá na configuração de página, você vai escolher para definir o tamanho do slide. Não usa os padrões que tem lá, você define. E então, você vai colocar as medidas, 90 de largura e 110 de comprimento, de altura, ou vice-versa, dependendo da orientação. Você vai pôr o tamanho que a orientação do evento está te pedindo, tá? Então, prestem atenção nisso, porque senão já começa errado o pôster. A gente, como é uma aula e a gente precisa dar uma orientação para vocês, a gente criou uns tamanhos padrões também, mas lógico, isso vai da criatividade de cada um e esses tamanhos podem variar. Mas para dentro de uma assertividade, né, um padrão, a gente escolheu um título, um tamanho suficiente para ele ser visível a 2 metros de distância, a gente vai discutir isso depois, porque essa distância. A fonte que vocês podem escolher é Arial 72. O que eu estou querendo dizer? O Arial tamanho 72 é o que garante a visibilidade nessa distância de 2 metros. Ah, se eu fizer menor, começa a comprometer, tá? Então, é de 72 para cima. Não usar fonte artística para texto, tá? Ah, não vai ser Arial, mas escolha outra. Times New Roman, uma que seja mais formal. Não vai me pôr Comic Sans, sabe? Vocês que são mais firulas. Então, o pôster é um científico, ele é de certa forma, ele é formal, então ele precisa de uma fonte que acompanhe isso. Então tá aqui, ó, Arial maior de 72 no título. Logo abaixo vai o nome dos autores, né? E do orientador e da afiliação de cada um. Nesse caso, o tamanho que a gente indica é 54, Arial, a fonte,
e colocar um e-mail para contar, tá? Então, vocês estão começando a construir. Então, ó, primeiro, no slide anterior, vocês definiram o tamanho de altura e largura, que é um tamanho grande, né, para pôster, padrão. E depois, esses são os tamanhos de fonte que vai acompanhar aquele tamanho, né? Então, o título Arial Mark 72 e o cabeçalho aqui, Arial 54 e um e-mail para contar. Essas seções aqui de texto, vocês estão vendo que cada seção ela é separada num quadrante, né, gente? Existe uma harmonia do layout, apesar de muito texto, igual eu falei no começo. Mas qual que é a fonte que a gente usa aqui? De novo, acompanhando o Arial, né? Porque o seu trabalho, você escolheu fazer na fonte Arial. E entre 48 e 50 é o tamanho dessas seções, tá bom? Então, agora vocês já têm a dica de como ser padrão. Ah, você pode explorar sua criatividade dentro desse padrão? Sim, só usar o bom senso. Em relação à diagramação, né? Eu falei ali atrás que cada fonte, cada setor está no seu quadrante e tal. Então, a gente tem algumas dicas aqui, né? Não deixar espaços no pôster. Esse pôster, exemplo número 1 aqui, ó. Tá vendo que existe um espaço em branco aqui? Isso não é indicado. Isso é ruim. Isso causa uma má impressão. Isso causa imaturidade e tudo mais. Então, assim, não deixe espaço, tá? Explore com o que você tem os espaços. Organize a disposição da sessão em fluxo de raciocínio. O que significa isso? Ah, essa é onde eu estou passando mal. Essa é a introdução. Na verdade, esse aqui é o resumo. Isso aqui é a introdução. Aqui começa o resultado. E aqui começa o outro resultado. E aí vem para considerações finais e referências. Ou seja, esse pôster escolheu esse fluxo de ideia, ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Você poderia escolher da esquerda para a direita e depois volta da esquerda para a direita? Poderia ser aqui introdução, aqui é resumo, aqui é introdução, aqui é começo do resultado, e aí passa e o cara vai lendo assim, no sentido que eu estou fazendo com o mouse. Desde que você indique que aqui introdução, 2, resumo, entendeu? Então, marquem essa sequência para quem estiver chegando no seu post e às vezes você não está do lado, ou um curioso de longe que ainda não teve a certeza se ele quer parar no seu post, ele quer dar uma lida antes por cima, ele tem que ter essa orientação, tá bom, gente? Para saber onde é que ele olha primeiro. Caso não tenha muito resultados, explore o uso de esquemas, ilustrações, fluxogramas para as argumentações. Então, olha só, esse aqui é um outro exemplo de pôster, né, de banner. Tá o título lá, no tamanho que tem uma diagramação boa com o restante. E aí ele separa aqui, ó, as seções dele de uma forma mais criativa, né, do que essa da esquerda. Então, ele separou por cores, separou com um íconezinho em cada caixa, indicando o que significa cada caixa, né? Então, aqui é a introdução, objetivos, métodos, resultados e conclusão. Então, ficou fácil da pessoa se achar aqui, né? E colocou um esquema aqui, né? Um esquema gráfico ilustrando o trabalho dele, porque é um trabalho que envolve peixes, né? Então, com peixe representando as partes e tudo mais. Eu acho que uma pessoa ousada fazer um gráfico como esse do peixe ao centro, eu sou um pouco mais tradicional, eu acho que só as caixas já caberia bem, ou esse peixe um pouco menor, enfim, questão de gosto. Mas então aqui ficam algumas dicas para vocês trabalharem a diagramação, de novo, bom senso, tá, gente? E a missão da gente, quando a gente faz um pôster, é fisgar com que as pessoas que estão participando ouçam o seu trabalho, né? Então, por exemplo, é muito broxante você ir para um congresso, né, e não ser visitado. Então, você fica 1 hora, 2 horas lá, às vezes, de apresentação de pôster, e ninguém visita seu pôster. Enquanto que o cara do lado, o vizinho seu ou à frente, o pessoal faz fila para ver. Isso é uma sensação que não é legal. Geralmente a gente vive isso quando a gente vai uma primeira vez,
um trabalho inicial e as pessoas não visitam tanto. Conforme você vai aumentando a frequência de visitas, seu trabalho vai ficando mais interessante, você fica mais maduro, formado, né? As pessoas começam a visitar mais. Mas a gente tem algumas dicas para melhorar isso, né? Para que você não fique lá plantado em frente ao pôster e ninguém visite seu pôster. Porque tem um ser humano, ele é visível, ele tem algumas preferências, então você consegue chamar, como se fosse um marketing do seu pôster mesmo, tá? Então a primeira coisa é criar um título instigante, né? Um título legal, interessante, que tenham palavras da moda. Ah, tem moda na ciência? Tem. Então usem isso a favor de vocês. Então faça um título conciso, informativo, criativo. Prefira os termos que estão na moda na sua área. Como que é isso? De novo, essa é uma atividade prática, né, gente? Vocês montam um pôster, me envia, faça as considerações, manda de volta, e aí você vai aprendendo com um exemplo. Sobre as ilustrações, faça umas ilustrações boas, né? Coloque figuras, fotos, gráficos de alta resolução, bem enquadrado. Não apele para fotos chocantes, do tipo nudez, violência, ferida aberta, né? Ah, mas eu faço medicina, sou cirurgião. Ok. Coloque uma figura técnica, coloque uma figura aqui, às vezes preta e branca, preservando a identidade do seu paciente. Então, essa é uma dica interessante. Destacar os objetivos e conclusões. Então, quem gosta de passear pelos corredores, né, igual vocês estão vendo aqui, procurando um pôster para parar e olhar, porque a gente recebe um livrinho e às vezes 100 resumos, tem 100 posters, e aí você tem 1 hora para ver, então você não consegue ver tudo. Você tem que elencar os melhores para você poder assistir. Então, quem passeia pelo corredor, dando aquela olhada, e ele dá às vezes ele para, dá aquela olhada, quer ler os objetivos e as conclusões primeiro, antes de ficar ali na sua explicação de 20 minutos ou de 15 minutos, que vai tomar o tempo dele. Então, se ele achar o objetivo e a conclusão interessante, depois de ter achado um título, ele vai parar, tá? E usar cores de forma inteligente, né? Com contraste, com harmonia, né? Usar paleta de cores. Então, é quase que um marketing mesmo do seu trabalho. Sobre as figuras, né? Os gráficos. Gráfico em 3D não é indicado. É muito ruim de se interpretar. Então, olha só. Como é que você compara Nova York entre os anos de Nova York? Olha só. Ah, achei essas barras. Precisa fazer um esforço maior para achar enquanto você olha aqui, ó. Né? Então, você sabe que língua portuguesa é esse grupo, matemática é esse outro grupo, e você consegue visualmente entender as diferenças bem mais rápido do que aqui. Então, 3D nunca é indicado, tá? Nem para pôster, nem para apresentação de slides, muito menos para artigo. Quais são os erros mais comuns, né, gente? A orientação do pôster. O exemplo que eu estou dando aqui é um exemplo que eu chamo de certo e errado, mas é o certo e errado do exemplo, né? Então, eu recebi uma orientação de que meu pôster é 90 por 110, 90 de largura e 110 de altura. Aí eu vou lá e confecciono ao contrário. Aí quando eu chego no espaço que tem lá para mim, reservado para mim, tá vendo? Todo mundo aqui, o espaço é de 90 por 110. Aí eu chego com um pôster ao contrário. Aí no pôster vai ficar uma parte pegando a área do outro, e aqui o outro, onde está passando meu mouse. Então aí você acaba passando mico. E eu posso dizer para vocês que da minha experiência, sei lá, 90% dos congressos que eu fui na vida, nacional, internacional, sempre tem um cara desatento que erra na orientação. Você sempre acha um pôster virado ao contrário, tá? Então não caiam nesse erro, preste atenção. Outro erro comum, a sua posição no pôster, né? Então as pessoas passam visitando os posters, nessa ilustração que a gente fez. Você não está presente, é um erro. Você sempre tem que estar do ladinho, porque às vezes o grupo chega para discutir e você não está lá. Principalmente se for o seu avaliador. Se você fica do lado, é o jeito certo, porque as pessoas que estão passando, procurando um pôster para parar,
você deixa ele ver seu pôster todo, né? Se você também para com o grupo para explicar, você não fica na frente, porque você deixa o cliente passando por aqui ver os seus resultados e dá aquela sapiada, né? Aquela olhada antes de parar para falar com você. Ficar na frente não é interessante, porque você vira uma barreira visual, né? Para quem está passando e quer ver os dados. Aí a pessoa fica virando a cabeça lá para lá, para cá e desiste e vai embora. Parecem dicas de situações bobeiras, mas somando tudo isso, com certeza afasta a pessoa do seu pôster. Escrever um pôster como se faz um artigo, então, errado, você não deve encher o pôster de texto. Subestimar a importância da diagramação, então, assim, gaste tempo diagramando, deixando espaço, mesmo espaço nas laterais, uma margem, sabe? Alinhamento das coisas. Faça isso, vale a pena. Escolha um esquema de cores bons, né? Tipo, escolher uma escolha de cores ruins é ruim. O que é isso? Botar um azul marinho de fundo e a letra preta. Ninguém vai enxergar nada. Então, assim, acontece muito. Então, use cores com contraste, tá? Paleta de cores. Só digitar no Google hoje, paleta de cores. E aí você usa aquelas cores da cor que você prefere. Usar um papel ruim, o que significa isso? É muito ruim quando a gente vai no congresso, quando ele é impresso, né? Que hoje em dia, de novo, são TVs de LED, mas quando é impresso, se você coloca num papel brilhante, fica dando reflexo da luz, você não consegue enxergar o que está escrito, quem está passando de longe. Então, assim, procure uma lona ou algo que não brilhe, tá? Essa é uma dica. E você usar fonte pequena, sabe? Fazer um título pequeno, a pessoa de longe, de 2 metros de distância, não consegue ler os míopes e os astigmatismos da vida. Então, sigam essas dicas. E a dica final é: não entregue o ouro ao bandido. O que significa isso? Se você tem um resultado muito legal, em que pode ser reproduzido por outros, não faça isso enquanto você não tiver avançado no seu estudo e que você sabe que se outra pessoa pegar para fazer depois que você apresentar, vai ser um tempo maior do que você publicar. Por quê? Existem grupos, principalmente no exterior, nos Estados Unidos, na China, em que eles enviam pesquisadores nos congressos para ficar sondando os resultados e depois levar para reproduzir e publicar na frente, tá? Mau caráter tem em qualquer área. Então, não apresente trabalhos preliminares, tá? Não posso nunca ir? Pode, mas tenha uma conversa com seu grupo, se vale a pena levar ou não, se pode ser copiado ou não. A ideia, enquanto não for publicada, gente, não tiver lá na rede, na revista, ela não te pertence. Então, as pessoas podem roubar a sua ideia, tá? E você não pode fazer nada. Eu já vi gente que estava quase terminando o doutorado e que um grupo foi lá e publicou na frente, depois da pessoa contar todos os dados no congresso, tá? Então, essa é uma dica importante. E sempre estudar o conteúdo que vocês vão apresentar, sabe? Ter segurança no que está falando. Se for para um congresso internacional, que saiba falar inglês, porque isso também conta na sua apresentação, né? Conta na imagem, a impressão que vai ficar de você como profissional, tá? Então, as dicas que eu tinha sobre montar um pôster é essa. Espero que ajude vocês a confeccionar o pôster. Mas, de novo, se essa aula não for suficiente, vocês podem usar o fórum, podem usar a comunicação comigo por e-mail também. Tá joia? Até mais.